Тайная вечеря. A refeição do Senhor. Os discípulos que estão com medo. O traidor no meio deles. Ele fala do seu corpo que vai ser destruído. A tristeza, a tragédia. E no mesmo tempo, a alegria. A alegria de conhecê-lo, pois ele vai voltar. Porque durante essa noite misteriosa, ele fez com todos nós sua aliança. O padre Alexandre Men é um padre ortodoxo. Fala neste momento no Estádio Olímpico de Moscou, a capital da União Soviética, frente a 15 mil pessoas que se reuniram, convidadas pela Igreja Batista para festejar junto a Páscoa do Senhor. Estamos em 1990. Nesta ocasião, o padre Alexandre Men fala da última refeição do Cristo, na véspera da sua paixão. O que era fora de hábito neste acontecimento é que o padre ortodoxo falava na frente de pessoas pertencendo a uma outra igreja. Queria transmitir o verdadeiro sentido da ressurreição para nós e a todos esses que eram abertos para qual seja a sua confissão. Nesta época, a Rússia era parecida a uma imensa esponja que aspirava a palavra de Deus, a boa nova. Mas o tempo da Páscoa, da nova aliança, está se aproximando. O Cordeiro não será mais a vítima, pois é ele que será a vítima para nós, para qualquer homem. Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E cada homem, você e um outro, podem encontrar o Senhor ressuscitado no seu caminho. E hoje, Ele fala para cada um de nós. Difícil para você, você não sabe para onde ir. Não tenha medo. Sou eu estou sempre com você. Porque o Senhor Jesus está sempre conosco, e não somente sua doutrina, mas Ele mesmo, vivo, ressuscitado. O Cristo é ressuscitado. Este mês, com Net for God, vamos seguir os passos de Alexandre Men. Esse homem excepcional é para o cristianismo um gênio universal, um profeta e um apóstolo corajoso. Morreu martirizado dia 9 de setembro de 1990. As luzes violentas, prefiro uma luz fraca. Receio toda forma de exaltação ou de ostentação. Portanto, vivi num certo momento que poderia se chamar de conversão. Isso aconteceu entre minha infância e minha adolescência, quando senti dolorosamente o absurdo e a vulnerabilidade do mundo. Era em 1947, logo após a guerra. Lembro-me da noite onde tomei essa decisão. Estava quente. Devia ser a primavera ou verão. Estávamos todos na rua. Estava escuro, mas em volta os reverberos estavam acesos. Atrás da ponte Kamieny, uma enorme cabeça de Stalin apareceu de repente no céu obscuro. E ficou lá, os projetores apontados nela. E eu, frente a essa cabeça de anticristo, pensei que devia absolutamente me tornar padre para me opor a todas essas coisas. Foi neste momento que escutei o chamado para servir Deus e que prometi fidelidade a essa vocação. Desde então, Ele determinou todos os meus interesses, meus contatos e meus estudos. Muitas vezes reconheci o braço divino que me guiava sobre esse caminho. Sentia sua intervenção, até nos mínimos detalhes da minha existência.
Quando escutei sua vida, fiquei impressionado de ver que ele tinha sido preparado ao que foi levado a realizar o seu sacerdócio. Preparado pelo fato que ele nasceu cristão numa época onde a igreja parecia completamente destruída, onde as pessoas se tinham afastado da fé, onde a perseguição era terrível. De 1917 a 1937, muitos mártires foram fuzilados, sem investigação, sem julgamento. As igrejas foram destruídas. É assim que uma grande parte da população da Rússia afastou-se da igreja e da fé ortodoxa. Por volta de 1937, só alguns bispos e alguns padres estavam ainda em liberdade. Os outros tinham deixado a igreja porque tinham medo das represálias, ou tinham sido fuzilados, ou tinham sido encarcerados. Pois tratava-se de perseguições muito fortes que se pode comparar com as perseguições dos primeiros cristãos do Império Romano, do século I. E se pode dizer que durante essa época de Stalin, não era somente a igreja que era perseguida, quase todo mundo eram persecutados, os camponeses, os intelectuais, pois as igrejas eram escassas, as Bíblias e os Evangelhos não eram mais editados. Portanto, a vida religiosa não se apagou. Ela prossegue em grande parte em segredo nas catacumbas do século XX. É lá que, ao lado do mosteiro da Trindade de São Sérgio, o pequeno Alexandre, chamado Ali, encontra a fé. Ele é batizado ao mesmo tempo que sua mãe pelo Padre Serafim, um homem que é uma grande força espiritual, o qual vai acompanhar a família durante vários anos. E mamãe e papai não escrevavam. Nossos pais não escondiam o que acontecia em volta de nós, que os que cercavam eram hostis e oposição conosco. Mas nossa mãe, que gostava muito da vida por causa da sua fé, nos dizia sempre: quando o estrangeiro chega na tua casa, pensa que é o Cristo que entra. Você deve ajudá-lo do melhor que pode, escutá-lo e, se você pode, conta-lhe todas as coisas maravilhosas que você conhece. Essa existência subterrânea nos ensinou a viver e a pensar por nós mesmos. E essa liberdade de pensar de modo diferente da maioria ficou nele até o fim da sua vida. Ele tinha um modo de liberdade interior e espiritual que se determinava, antes de tudo, vivendo segundo o Evangelho, segundo a Igreja, mas nunca segundo a vontade dos dirigentes políticos. Em Deus, todo o universo subsiste, mas ele abaixou-se tomando o lugar do servidor, do escravo de todos. Isso é o abaixamento, kenosis em grego. Essa palavra que os pais da igreja amavam tanto. Ele mostra o verdadeiro mistério, a beleza e a grandeza da liberdade que é semeada como uma faísca em cada alma humana. É isso. Sua semelhança, sua imagem, é que temos a liberdade. A aparição do Cristo deixa sempre a cada um sua liberdade. Se quiser, siga-me. Aqui está o caminho. Alexandre é muito inteligente e precoce. Com sede de conhecimento, por volta de 15 anos começa a estudar sozinho a teologia e os pais da igreja.
escreve um primeiro ensaio teológico que contém em germe todas as suas numerosas obras posteriores. Mergulhe na leitura dos grandes filósofos. Descobre em particular Vladimir Soloveitch, grande figura da filosofia mundial. Para ele foi uma revelação. Seu pensamento vai orientar toda a sua vida. Para ele, o cristianismo é uma linha que une o superior e o inferior, o divino e o humano. Se a espiritualidade cristã é divina-humana, isso quer dizer que nada na história lhe é indiferente. Isso quer dizer que o ideal cristão pode integrar tudo, tanto os problemas sociais e morais da sociedade que é a arte. É na dialética de dois elementos, o exterior e o interior, a abertura ao mundo indo de par com a vida espiritual, que reside a verdade, a mais profunda da Bíblia. Se ficamos atentos a isso, encontraremos no final das contas a fórmula principal, última. Pela força das coisas, sendo o final supremo que ela almeja. Uma comunidade tem de ficar um pouco retirada, mas no mesmo tempo, ela tem de ficar aberta a todos ao mundo inteiro. Sim, aquele que quer crescer espiritualmente tem de construir uma muralha em volta da sua alma, senão o barulho do mundo vai encobrir tudo. Mas, simultaneamente, ele não deve tornar essa barreira impermeável, senão sua espiritualidade vai acabar se fechando sobre si mesmo. Um mundo muito pequeno, abafado com suas lamparinas, o microcosmo no qual o espírito não pode viver. A vida espiritual é como uma inspiração e uma expiração, como um diálogo com numerosas pessoas e com uma só. É uma síntese que junta o isolamento e a comunicação, junta o dia e a noite. Desejo que essa exposição fez que vocês sintam que a diversidade, a contradição, no coração mesmo da Igreja do Cristo e forçosamente entre as diferentes confissões, protestantes, católica e ortodoxa, não é uma fratura, mas somente a manifestação das partes de um todo único, que deve ser compreendido na sua profundidade. Então será unido o que nos parecia impossível de unir. Então, a fonte profunda da vida espiritual não vai somente alimentar uma alma separada ou um pequeno grupo de almas separadas, na sua vivência emocional. Mas, saindo dos limites desse lado pessoal, ele vai se tornar para nós uma força comunitária, uma força social, uma força que vai nos ajudar a viver neste mundo, a assumir este mundo, nossa dignidade de homem, e irradiar a luz que recebemos com tanto mais força que comunguemos com a luz divina. Il s'est préparé de manière, on peut dire, presque systématique. Pode-se dizer que ele se preparou de maneira quase sistemática para essa futura tarefa de evangelização, em particular, empreendendo estudos científicos. Porque na União Soviética ele compreendeu que, pelo meio indireto da ciência, poderia atingir todo grande número de pessoas. É assim que, em 1953, ele entra no Instituto da Pelissa, continuando sozinho os estudos de teologia. Durante esse tempo, após que as coisas se acalmaram para a Igreja, graças a uma mudança na política de Stalin, uma página se vira na história do país.
Меняется отношение к церкви. A relação com a igreja muda com a chegada de Khrushchev. Estamos em 1953, após a morte de Stalin. Em 1956, o governo começa uma repressão ativa ao encontro da igreja. É lançada uma propaganda em favor do ateísmo. Государство, атеистическая пропаганда. Ведется активная работа. Um trabalho ativo se desenvolve para procurar as pessoas no meio dos padres e dos crentes, que sob a pressão chegam a abjurar suas convicções e a se expressar publicamente contra a igreja, contra os cristãos, nos jornais, nas conferências, no rádio, etc. В газетах, там, лекциях, там, по радио и так далее. То есть идет такая мощная работа. Foi neste contexto, em 1956, que Alexandre Men casa com Natália, uma estudante do instituto. Mas dos seus estudos científicos, ele sai sem nenhum diploma. A administração do instituto, após que aprendeu sua relação com a igreja, manda embora bruscamente antes dos exames de fim de ano. E assim que entende que para ele a via do sacerdócio está aberta. Ele é ordenado padre na igreja do Mosteiro de Dom em 1960. Após a destituição de Khrushchev, a época de Brezhnev começa nos anos 70. Tenta-se de fazer da religião um assunto pessoal. Mesmo assim, a igreja continua sendo vigiada. Tenta-se de introduzir na igreja pessoas que se tornam informadoras. Trata-se do KGB, uma estrutura que foi criada pelo governo e que observa e vigia todos os acontecimentos que ocorrem na igreja. E como antigamente, a educação religiosa voltou a ser proibida para as crianças, assim como o que se chamava na época as obras de beneficência. Só o Estado podia cuidar disso. Só ficava o culto nas igrejas e tudo que acontece fora do edifício da igreja é considerado como fora da lei. E neste contexto que o padre Alexandre Men começa seu sacerdócio. É assim que ele é enviado na paróquia de Alabino. Mas é requisitado pelo KGB, ele tem de mudar para Tarakossova, em 1964. Lá, por causa da sua fama e do número crescente de jovens que se convertem a seu contato, ele é delatado ao KGB. Então, ele tem de mudar para a sua nova paróquia de Novia Derevia, em 1970. Instala-se com sua mulher e seus 2 filhos na pequena aldeia de Senkos. A resposta principal que Deus dá ao homem sobre o sofrimento é de sofrer conosco. Ele se torna como nós, vive a agonia, a traição, a solidão antes da morte. De outro modo, não seria a plenitude da encarnação. De outro modo, não teríamos essa proximidade com uma boa nova, com a eternidade. O que está na base do cristianismo é que Deus, que está acima do sofrimento, veio no meio de nós e sofreu conosco. Nesta situação, o padre Alexandre Men utiliza as oportunidades de todos os meios possíveis para instruir seus paroquianos, privados de toda a cultura religiosa. E prolonga seu ensinamento oral escrevendo numerosos livros que são editados clandestinamente na Bélgica. Mas, finalmente, não esquecer que a igreja não é somente um edifício, mas ela é uma comunidade de crentes entre eles. Por isso, no momento das festas comunitárias, das solenidades religiosas,
Comuniquem entre vocês. Compartilhem suas penas, suas dificuldades, suas provas, suas alegrias. Conservem o fogo de Deus que hoje foi dado para vocês. Сегодня вам вручен. Христос воскрес! Il a mis l'accent sur la dimension communautaire. Ele insistiu sobre a dimensão comunitária do cristianismo. Tinha disso uma consciência muito forte. Ele teve o cuidado de organizar em pequenos grupos todos os jovens que vinham ao seu encontro. Eram muitas vezes jovens adultos que recebiam o batismo, pois essa dimensão comunitária era muito importante. De les organiser en petits groupes, justement parce que cette dimension communautaire était très importante. Ora, toda atividade de grupo era vigorosamente perseguida. Entretanto, o padre Alexandre nunca renunciou a fazer isso. N'a jamais renoncé à cela. Pour lui, la chose la plus importante, c'était d'aider la personne a rencontrer le Christ. Para ele, a coisa a mais importante era de ajudar as pessoas a encontrar o Cristo. É isso que fez com muitos intelectuais, muitos conhecidos, poetas, atores, pintores. Intellectuels, même très connus, des poètes, des acteurs, des peintres, etc. E isso é muito importante porque o padre Alexandre estimava que cada homem é chamado para cooperar com a atividade do Deus Criador. De Dieu créateur. Образ и подобие. A imagem e a semelhança do Cristo no homem é sua inteligência, sua consciência, sua criatividade. Despojar o homem da inteligência consiste a fazer dele um animal. Despojar o homem da consciência consiste a fazer dele uma máquina. A máquina tem sua inteligência, mas não tem consciência. Despojar o homem da possibilidade de criar isso é privar o homem de um caráter extremamente importante da semelhança com Deus. Pois está escrito na Bíblia, criemos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o Criador quem afirma isso. Enquanto inspiramos, devemos criar. Мы должны творить. A pequena irmã Claire de Jesus é membro da comunidade das Pequenas Irmãs de Charles de Foucault. Amiga do padre Alexandre, ela habita em Moscou desde 1974. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée en 1900. Tive muita sorte porque cheguei em 1974 e durante um ano, por causa da situação política, não consegui encontrar absolutamente ninguém. Aucun russe. Parce que c'était Nenhum russo. Por isso era perigoso demais para eles. E na casa onde trabalhava as pessoas me disseram, durante um ano é preciso encontrar absolutamente ninguém por estar certo de não ser seguida e não levar ninguém na cadeia. pour être sûr qu'on n'est pas suivi, qu'on ne va pas mener des gens en prison, parce que malheureusement, c'était comme ça. Et tout d'un coup, E de repente, no final do ano de 1975, entre os dois Natal, entre o Natal católico e o Natal ortodoxo, minha patroa me pediu de ir levar leite para uma menina que acabava de nascer e cuja mãe não tinha leite. du lait à une petite fille qui venait de naître et la maman n'avait pas du tout de quoi la nourrir. Et je suis partie, c'était pour moi Isso era para mim um acontecimento absolutamente extraordinário, porque era a primeira vez que estava saindo de Moscou após um ano e que ia numa família russa. Et pendant que j'y étais, Enquanto estava lá, o padre Alexandre chegou para benzer a casa. Então acho que aconteceu um milagre. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu Vendo-o, tive a convicção que podia muito bem lhe dizer quem eu era, porque não tinha contado para alguém que era uma pequena irmã de Jesus. Era completamente clandestina. Complètement clandestine, totalement clandestine. Et je ne sais pas pourquoi. Não sei porquê, lá senti verdadeiramente, vendo seu acolhimento, que podia muito bem lhe dizer quem era. Qui j'étais. Et ma première stupéfaction, Fiquei pasmada quando ele disse, o padre Foucault, mas eu conheço. Et alors je me suis dit, mais comment est-ce que... Então me perguntei, mas como é que em 75, longe de tudo, sem nenhuma informação, nenhum rádio, ele tinha mesmo assim ouvido falar da fraternidade? Il avait quand même entendu parler de la fraternité.
Et alors, il m'a invité Então ele me ce jour-là convidou même. nesse dia dizendo: será que você poderia vir hoje à noite? Tem uma reunião Parce que ecumênica j'ai, na minha chez casa. moi, une réunion œcuménique. Alors, j'étais bien ennuyée parce que Então fiquei aborrecido, porque meus patrões eram preocupados com essa expedição. Então rezei, disse a mim mesmo: o que fazer? E em seguida pensei: não é possível, uma tal oportunidade fico. Então à noite, de fato, eu vi chegar alguns jovens que tinham ao menos um católico, 2 protestantes e 2 jovens ortodoxos. Et quelques jeunes orthodoxes. Le père Alexandre a expliqué. O padre Alexandre explicou como ele via essa unidade dos cristãos. Para mim, isso foi também uma revelação, porque parecia que ele estava vindo dessa igreja única, dessa igreja do Cristo universal. Lui-même, il venait de cette église unique. E o fundamento era o Evangelho de Jesus Cristo. Et le fond, forcément, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Великого Господина, Отца нашего, именно Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Всекопреосвященнейшего. Rosa Damiantes é casada. Era uma das numerosas paroquianas do padre Alexandre. Cuida hoje da difusão de todos os livros e conferências dadas pelo padre Alexandre. Была активной комсомолкой, неверующей. Бога для меня не существовало. Eu pertencia à juventude comunista. Não era crente. Para mim, Deus não existia. Мне хотелось Queria fazer carreira. Estudava na Faculdade de Ciências Físicas. Queria conhecer os mistérios do mundo e me aproximar do essencial da vida. ближе к самой сути вообще жизни. Вот. И совершенно случайно Por acaso, meus colegas físicos conheciam o padre Alexandre. Pertencia a uma família de crentes e por isso encontramos-nos junto para a festa da Páscoa. И там был отец Александр. И я с ним O padre познакомилась. Alexandre estava lá e cheguei a conhecê-lo. Achando essa pessoa agradável, interessante e inteligente, quis o conhecer melhor. Fomos para a Novaya Derevnya e discutimos de todos os temas sociais políticos. Беседовали абсолютно на политические темы, там, на общественные политические темы. Вот. И он стал давать книги. Então ele me deu livros que escreveu. Naturalmente, começando a ler esses livros, senti um grande interesse. Foi a leitura desses livros que foi me transformando aos poucos. Ну, это, конечно, не сразу произошло, но постепенно, что самая суть. Entendi que o essencial do mundo, da vida, da existência humana, encontrava-se no segredo do Evangelho, e não em todas essas ciências que queria estudar antes. Progressivamente, lendo esses livros, entendi que devia pedir o batismo. Поняла, что мне надо креститься. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. В Евангелии сказано, что пастух бросает 99 овец. No Evangelho, é dito que o pastor deixa 99 ovelhas para ir à procura de uma que se perdeu. O pastor não diz, uma, deixa lá. Não, ele foi à procura de uma só, única. Porque cada um é querido, cada um é amado, cada um reflete nele a eternidade, mesmo se tratando de uma eternidade obscurecida, mas que de um modo ou de outro vive nele. Somos, apesar de tudo, a imagem e a semelhança de Deus. Подобие Божие. Время от времени такие всплески. De vez em quando, surgem novas ondas de repressão contra a igreja. O pretexto que a igreja se mete em política. Что она вмешивается в политическую деятельность. И, собственно, отца Александра несколько Assim, o padre Alexandre é convocado no KGB. Vai ficar sob o controle rígido dessa organização chamada KGB. вот этой организации, называемой КГБ. И, наконец, с приходом Горбачева Finalmente, com a chegada de Gorbachev, começa uma nova etapa na vida da Rússia. лет после своего, так сказать, назначения, Alguns anos após sua nomeação, como chefe do partido no poder, Gorbachev muda a política do governo a respeito da igreja. E isso coincide com a festa do milenário do batismo da Rússia, em 1988.
Já 2 ou 3 anos antes deste momento, começa a restauração do mosteiro Danilov, perto de Moscou, e a restauração das igrejas. As relações mudam. Gorbachev encontra o patriarca de toda a Rússia, o patriarca Pemene. Então, abrem-se para a igreja a possibilidades de trabalho. Para o padre Alexandre, abre-se a possibilidade de levar para o povo seu trabalho dos anos anteriores, o trabalho de toda a sua vida. É assim que ele aproveita de todas as ocasiões para anunciar o Evangelho. Ele dá uma série de conferências em umas grandes salas, nos clubes, nas usinas, no rádio e na televisão. Entre outros, ele participa da criação da Sociedade Bíblica e de uma revista, O Mundo da Bíblia. Ele abre uma universidade ortodoxa, visita regularmente um hospital para crianças, cria uma escola do domingo. Entretanto, sente que seu tempo está medido e que não pode perder um minuto. Numa só palavra, é a apoteose de toda a sua vida. É o momento pelo qual se preparou a vida toda. Antes, quando escrevia ainda seus livros durante os anos 56, preparava-se interiormente a tudo isso, e isso parecia totalmente real. Mas o padre Alexandre dizia sempre que é preciso estar se preparando, escrever, e uma vez que teremos algo a dizer, o Senhor nos dará sempre a possibilidade de falar. Seria muito triste o rádio e a televisão ser abertas e que alguém disse, vai lá e fale, e que não se pode dizer. Uma vez fui convidado numa emissão televisionada em direto para um programa do Canal Nacional. A proposta era de falar da vida espiritual do homem, sem pregar a palavra de Deus, pois ele conseguiu. Me parece que na nossa época, quando as pessoas são realmente à beira do abismo, então só neste momento é que elas entendem que não estão no bom caminho. Elas olham para trás e ficam convencidas que a humanidade possui um tesouro que foi desprezado. Quem entre nós não tem a vontade de ser feliz? Cada indivíduo deseja. Mas o velho sábio disse que o essencial da felicidade, de qualquer maneira, não está no que nos é exterior, mas no que temos dentro de nós. E assim, faz tempo que tentamos mudar e melhorar o que nós é exterior. E para falar francamente, ainda não chegamos nisso. E é por isso que me parece que hoje está um tempo de nos endereçar à interioridade do homem. E isso que nos alça acima do reino da natureza. Também é a isso que pode nos elevar. Enquanto isso, as forças que querem impedir de fazer tudo isso começam a agir. Ele recebe muitas cartas de ameaças. Em cada conferência deve responder a umas perguntas muito provocantes. Alguns meses depois, o padre Alexandre Menn, no pequeno caminho saindo da sua casa, indo rezar a missa na sua paróquia de Novaya de Nerévia, é assassinado com a machadada dia 9 de setembro de 1990. Quando vi essa notícia na televisão, disse a meus pais, graças a Deus, ainda desses trapaceiros foi assassinado. E algo dentro de mim disse, você está errada. Você está verdadeiramente errada. Você não é justa. 4 dias depois, comprei numa banca um jornal e vi um artigo sobre a morte e a ressurreição, com trechos de um livro, O Filho do Homem.
посвященное смерти и воскресению. Nesse texto vi o nome de Alexandre Men, e lembrando-me que algo no fundo de mim me tinha dito que estava errada. Li esse artigo sobre a morte e a ressurreição. Foi lendo isso que me converti. И когда я читал это, я обратился. То есть я вдруг узнал, что это все правда. De repente entendi que isso era verdade, mesmo se tudo era estranho para mim. Era tanto fora das minhas normas que não sabia o que fazer. Ни в какие рамки я не знал, что мне dальше делать. Потому что в голове вот это вместить... Então me pus a ler as obras de Alexandre Men. Li essas obras durante 3 anos. Era para mim como uma educação cristã. 3 года я читал, и это для меня было христианское образование. Em 1993, entrei numa igreja. Era a Igreja São Cosme e Damião, lá onde se encontram os discípulos do padre Alexandre Men. И я сразу попал в молитвенную группу, которую... E lá também que encontrei Vlada, e é lá que também que a gente se casou. Там мы женились. Силы для этого были в его знании Христа. Sua força estava no conhecimento do Cristo. Tinha uma convicção. Como esse bispo que nos anos 30 respondia a pergunta: a igreja é perseguida na União Soviética. Esse bispo dizia: a verdadeira igreja é sempre perseguida. Он отвечал, что настоящая церковь всегда гонима. Так что Assim, sempre existe uma oposição de massa no meio da humanidade. Por isso, o profeta que propaga a palavra de Deus sente sempre com intensidade essa oposição. всегда проповедник, пророк. E o profeta vem ao nosso encontro para, como dizer São Paulo, me tornei todos para todos, a fim de salvar ao menos alguns. Для всех, чтобы спасти, по крайней A мере. força do cristianismo não está no seu triunfalismo, mas na sua indestrutibilidade. А в его неуничтожимости. Когда воплощенная любовь к Богу, Quando o amor se encarna e existe, o princípio desse mundo não o suporta e o extermina. Он этого не может пережить, он уничтожает. Но уничтожая, на самом деле, он поражает Mas, себя, mantendo o amor, по большому é ele счету. mesmo que Они- extermina, e они não aquele que того, queria кого он matar. хотел убить. Porque Да. é impossível matar o padre Alexandre, Невозможно отца Александра, e e acredito que hoje está fazendo mais que do tempo que estava vivo. мог бы делать при жизни. Вот. Na véspera da morte, o padre Alexandre acabava assim sua última conferência sobre o cristianismo. No cristianismo tem a santificação do mundo, a vitória sobre o mal, sobre as trevas, sobre o pecado. Isso é vitória de Deus. Ela começou na noite da ressurreição e ela continua enquanto o mundo existe.